Olá, meu amigo, ouvinte, telespectador aí do canal do YouTube da Associação Mineira Sul. É um prazer ter você aqui para esse bate-papo nesse espaço de missão. Nós iremos conversar aqui sobre missão e estamos iniciando uma série onde iremos trabalhar sobre o projeto Em Cada Cidade Uma Igreja. E para abrir essa série, eu tenho aqui comigo alguns convidados especiais, amigos de trabalho, começando ali pelo pastor Denilson. Pastor Denilson é o nosso pastor responsável por esse projeto, é a missão global aqui do nosso campo. Temos o nosso líder, nosso pastor geral, pastor Valdomiro, presidente aqui da Associação Mineira Sul, e o nosso tesoureiro, nosso responsável, aquele que paga a conta, pastor Zan, que também tem sido um apoiador desse projeto. Eu quero conversar com vocês o seguinte, como que surgiu esse projeto? Em cada cidade uma igreja. O que surgiu, como que aconteceu? Mas antes disso, já estava esquecendo aqui. Denilson, você pode fazer para a gente uma oração? Vamos orar então. Oremos. Querido Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor Deus, pela nossa vida, pelo aquilo que temos e somos. E suplicamos que o Senhor abençoe agora este programa e, sobretudo, este projeto de alcançar cidades, de alcançar pessoas e fazer novos discípulos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja conosco. Esteja com todos aqueles também que nos acompanham nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, fiquem livres aí para quem quiser responder, mas como que surgiu esse movimento do Em Cada Cidade Uma Igreja? E por que aqui em Minas Gerais? O que tem diferente que é um movimento que nós só estamos vendo na Igreja Adventista em Minas Gerais? Essa temática, Em Cada Cidade Uma Igreja. O projeto surgiu no coração da União Sudeste Brasileira. Os nossos líderes lá, os administradores e o evangelista de lá, conhecendo a realidade de Minas, verificaram a grande quantidade de cidades, de municípios que existem em Minas Gerais sem a presença adventista. O estado de Minas em si já era um estado com muitos municípios, uma geografia muito grande e com muitos municípios. Alguns desses municípios pequenos, 3, 5, 7, 8, 10 mil habitantes. Mas muitos deles ainda sem presença adventista. Isso foi observado e veio no coração dos nossos administradores da USEB a ideia de se investir mais, se trabalhar mais para que em cada cidade nós tivéssemos uma igreja. Para você ter uma ideia, só na geografia que nós chamamos Associação Mineira Sul, o estado de Minas são 5 associações ou 5 campos. Só na geografia que nós chamamos Associação Mineira Sul, são 162 cidades sem presença adventista. 162 municípios sem presença adventista. Tá certo que é o maior das 5 associações, onde mais temos municípios sem presença adventista. Daí veio a ideia da União de trazer para cá apoio financeiro de outros campos, material humano de outros campos, apoio financeiro de instituições como o Hospital Silvestre, como o próprio escritório da USEB, e recebemos o privilégio de ter esse apoio vindo de fora, essa mão de obra, esse apoio financeiro, essa intercessão, porque isso faz parte dos momentos de oração, de intercessão dessa união, para que nós pudéssemos avançar. E estamos nós aqui hoje com o grande desafio de avançarmos para, em um curto espaço de tempo, nós termos em cada cidade uma igreja. Também. Isso é muito interessante, pastor Carneiro, Vale, Denilson, perceber como a igreja é forte quando se une, né? Nós temos tantos desafios em Minas, como o Vado disse aí, 162 cidades, independente se é só nesse campo. Independente se é de 3 mil habitantes ou se é de 40 mil, 50 mil habitantes, nós temos essa responsabilidade, né? Então eu louvo a Deus porque nasce no coração da União, mas a União consegue, ao apresentar para os líderes dos demais campos e instituições, mostrar algo que cativou, que motivou. E você percebe essas instituições, o Hospital Silvestre, FAD de Minas, a ADRA, que é uma agência aí de
de apoio humanitário a pessoas, mas não, nós também queremos participar. Então, eu vejo que isso é um sonho de Deus, não é só um sonho da União, não é só um sonho nosso aqui da Associação Mineira Sul, mas fazer parte da história da igreja nessa geografia, neste momento, é um privilégio para nós, mas também é uma grande responsabilidade, né? E que bacana, porque nós temos então campos que estão nos apoiando, campos na qual a igreja já não tem esse desafio. Tem outros desafios, né? Mas territorialmente falando, são campos que já venceram esse desafio de em cada cidade uma igreja. E nós temos aqui a Associação Rio de Janeiro Sul e a Associação Rio Fluminense que estão nos apoiando, mandando recursos e obreiros para cá. Agora, Denilson, eu vou te botar no fogo aqui, brother. Você é o nosso evangelista, o Missão Global, ou seja, aquele que está cuidando dos obreiros nesse projeto. Você já trabalha aqui em Minas há um bom tempo. Por quê, cara? Por que Minas Gerais, dentro da sua visão? E se os colegas quiserem participar também, por que Minas Gerais tem esse desafio enorme? O que você dá? É o mineiro que é um pouco mais difícil de conquistar, desconfiado, enfim, na sua visão, o que você acha que faz com que Minas seja esse desafio, missionariamente falando? O que eu vejo e percebo é que Minas Gerais é um dos estados do nosso Brasil, nosso país, onde tem um grande número de municípios, como foi mencionado aqui. Então, para vocês terem uma ideia, dentro de Minas Gerais, nós temos hoje mais de 325 cidades sem presença da igreja. Então, por essa razão, eu entendo que os desafios são maiores, né? Eu acho que a igreja precisa avançar um pouco mais, porque a demanda de municípios é maior dentro do nosso país. Então, vejo que essa também seja uma das nosso grande desafio aí, para alcançar essas cidades aí e plantarmos igreja nessa cidade. É o que eu percebo nesse momento. E eu vejo a igreja hoje mobilizada, trabalhando, olhando para esse lado, com esse foco e com o desejo de ver Jesus voltar e colocando em cada uma dessas cidades uma igreja adventista para pregar o evangelho e abreviar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, né? Cada igreja é um ponto de luz. Quantos municípios você falou que no estado de Minas não tem a presença da igreja? São mais de 325 municípios. O estado de Minas tem 853 municípios. Então, cerca de 325 não tem presença. Pastor Carneiro, assim, a gente sempre ouve, o mineiro é desconfiado, né? O mineiro... mas, assim, a gente que trabalha aqui, a gente percebe que o mineiro, ele é um povo cativante também. Depois que ele passa a confiar em você, que ele conhece o seu propósito, ele abre suas portas, ele também te acolhe. Claro, nós estamos num estado que tem muitos municípios pequenos, nós temos uma geografia distante, com acesso muitas das vezes complicados, né, de vias, digo agora, de circulação mesmo, asfaltos, de estradas, mas existe um estado que ele tem uma cultura religiosa muito forte, né? Nós temos cidades aí que, para você entrar nela, você precisa de uma autorização daquela autoridade religiosa que está naquele município. Mas eu entendo que, com as bênçãos de Deus, com a união de forças que nós estamos tendo agora, com esse foco direcionado, né? Que acaba o pastor Denilson coordenando isso aqui, mas nós estamos como administração, como pastores, todos do campo, olhando para o projeto Cada Cidade Uma Igreja como algo relevante, importante, necessário, enfim, indispensável. Eu tenho certeza que com as bênçãos de Deus nós vamos mudar esse cenário muito rápido. 162 cidades é um desafio. Nós estamos entrando no ano em apenas 16, com a ajuda desses campos e instituições. Mas eu tenho certeza que quando a igreja começar a ouvir, começar a se envolver, você, querido irmão que está nos acompanhando, você entender que é nossa responsabilidade alcançar essas cidades, eu não tenho dúvida que Deus vai nos usar para ser canais de bênçãos e avançar nisso. Aí só reforçando aquilo que o pastor Valdomiro colocou, né? Que dentre essas 325
cidade sem presença da igreja, dentro do nosso campo nós temos 162 cidades. Ou seja, o nosso desafio como campo, como Minerasul, é muito grande, é muito grande. E nós precisamos unir forças, tanto é que outras associações, como você mencionou, e outras entidades, como a própria União, a educação adventista da Minerasul está adotando também uma da cidade. A nossa FAD Minas aqui está adotando uma cidade, porque eles olham para nós e vê o tamanho do desafio que nós temos aqui. Então, nós de fato precisamos unir forças e essas ajudas são muito bem-vindas para que a gente possa alcançar essas cidades, né? Que é o nosso desafio. Muito bom. Ô, Zan, e em um aspecto prático aqui, a gente tem falado, né, e os ouvintes estão nos ouvindo e estão percebendo, né? Então quer dizer que existem campos que estão adotando. Como que um campo adota? Como que isso ocorre no aspecto prático? Cada campo tem adotado uma cidade. O que está envolvido nisso aí, né? Está envolvido colocar uma família, alugar uma residência dessa família. Está envolvido em unir essa família com ferramentas para evangelizar, com equipamentos. Está envolvido no primeiro momento, então logo essa família ela começa a ter contato, ela começa a ter pessoas interessadas, envolve alugar um espaço para que essas pessoas possam se reunirem também em dias específicos, e envolve, acima de tudo, estar apoiando financeiramente para esses aspectos, mas acima de tudo apoiando com visitas, com envio do evangelista. Nós temos nosso evangelista aqui, mas o evangelista da Associação Rio Sul, ele também tem vindo no nosso campo nessas 3 cidades que estão cuidando. Então a gente soma forças financeiras, mas também soma forças de mão de obra, né? Que é o mais importante até dentro desse cenário, porque você tem pessoas com disposição de deixar a sua cidade, deixar o conforto da sua casa e ir para uma cidade dessa é um desafio muito grande. E estes campos, além de estarem apoiando financeiramente, estão recrutando pessoas e visitando e motivando para que eles permaneçam, que eles continuem. Então, assim, hoje, se eu for pensar em valores, já que eu sou tesoureiro, cada campo desse, para cada cidade, está investindo por ano aproximadamente 115 a 120 mil por ano em cada um desses municípios, para que isso se torne uma realidade de entrarmos nesse município. Nós estamos falando, por enquanto, de entrar como uma igreja viva. Nós nem estamos falando de uma construção de templo, não estamos entrando nesse aspecto hoje, que isso é consequência de um trabalho realizado para que a gente possa, então, dar esse passo. Mas olha que bacana, essa sua fala me lembrou de algo aqui. Nós estamos entrando com a igreja viva. Então veja que quando a gente fala em investimento, então cada campo está investindo em média 120 mil, 115, 120 mil, pagando ali um obreiro, uma família, custeando a família, dando um salário, aluguel, posteriormente também o aluguel de um salão, material evangelístico, ou seja, é um investimento em pessoas, né, na igreja, porque a igreja em si é isso. A igreja são missionários, são pessoas que são ganhas, né? E essa visão é bacana, porque quando a gente fala em cada cidade uma igreja, pode também transparecer aquela ideia da construção do templo. E às vezes você pode ter o templo, mas não tem pessoas, né? E esse projeto eu achei muito bacana porque ele trouxe aí essa visão correta, né? Tá trazendo essa visão correta de um processo de plantio. Eu acho que a gente nunca pode esquecer e querer inverter essa ordem, né? Senão você acaba construindo uma estrutura física e não tendo a estrutura viva, né? A pessoa, as famílias para estar ali dentro. Eu acho que ao longo da história da igreja, né? Ao longo da história da igreja, ela é fortalecida quando ela começa exatamente assim. Ela tem pessoas buscando salvar pessoas. O aspecto de estrutura física, isso é uma consequência e se torna um resultado desse passo inicial, desse trabalho inicial que a gente cuidando de. E Zan, então, se talvez algum ouvinte, alguém que está nos assistindo agora pelo YouTube, se quiser adotar uma cidade, quem sabe uma igreja, um distrito, qual que seria o caminho? Talvez eu esteja falando agora para você, querido ouvinte, e você está sentindo aí uma chama no seu coração arder, falando assim, olha, eu poderia adotar uma cidade.
quem sabe você pode fazer um movimento aí no seu distrito, na sua igreja, unindo forças para que essa igreja, a sua igreja, ela venha adotar uma cidade aqui do nosso campo, aqui de Minas Gerais. Qual é o caminho, Zan, para isso? Então, se você tem o interesse de participar desse projeto, quem sabe adotando uma cidade, se você tem no aspecto de apoio financeiro, você tem mais ou menos uma ideia de que custa um ano, como nós falamos, entre 115, 120, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas talvez você queira participar financeiramente e quem sabe se voluntariando a ser um missionário também nessa cidade. Mas o passo inicial é você nos procurar, pode procurar tanto a administração, pode procurar o pastor Denilson, se identificar. O que não falta é cidade para você entrar, a gente pode identificar o seu perfil, qual a sua localidade, qual é o seu objetivo. Nós temos mais no sul de Minas, mais na zona da mata. Então, a gente pode estar organizando isso através do departamento de evangelismo aqui e você adotar. Só que assim, se você for adotar financeiramente, nós precisamos arrumar o obreiro. Se você tem o obreiro, nos indique também. Mas o processo financeiro, como a igreja sempre preza pela transparência, você pode fazer isso através das doações oficiais, onde vai ser emitido recibos também para essa pessoa, e a gente poderá prestar contas também do avanço do evangelho nessas cidades, com este obreiro. Você poderá ir visitar, às vezes você como distrito, né? A nossa igreja, o nosso distrito quer fazer isso. A gente faz isso também de forma a trabalhar dentro do sistema gerencial da igreja, mas acima de tudo, com o propósito exclusivo de transparência, para que você esteja seguro de que você está investindo para o avanço do reino. E é por isso que aí no link de descrição desse vídeo, na descrição desse vídeo tem um link, e se você clicar nesse link, você é levado a um formulário que você vai preencher e você pode se identificar a forma como você quer apoiar e ajudar esse projeto. E, pastor Vado, o Zan falou aqui algo interessante. Ele falou assim, olha, você pode apoiar financeiramente, mas talvez você queira dedicar um tempo, você queira ser um voluntário para trabalhar nessa cidade. E eu sei que nasceu no seu coração um projeto muito bacana que está sendo executado, ele está sendo construído para que a gente venha preparar missionários para que possam atuar nessas cidades. Conta um pouco desse projeto, como que iniciou. Ele faz parte desse grande projeto em cada cidade uma igreja, mas eu achei assim, quando você compartilhou comigo, rapaz, eu achei fantástico, porque é pautado dentro dos princípios da igreja, e é um caminho sólido para que nós avancemos com a igreja aqui no sul de Minas. Conta um pouco pra gente desse movimento. Na verdade, pastor, eu nem posso dizer que isso nasceu no meu coração. Eu nem posso dizer que essa é uma ideia minha. Esta é uma ideia de conversas entre os pastores, principalmente os departamentais da área de ministério pessoal, da área de evangelismo, que começou a sentir a necessidade de mão de obra qualificada. E aí, lembramos de que temos um espaço físico dentro da nossa geografia, que é da própria instituição, que está a um certo ponto ocioso, que é o Capim Roxo, o Centro de Treinamento Capim Roxo, o CATRE Capim Roxo, que já foi no passado, inclusive, uma escola. Então a ideia foi se desenvolvendo e foi amadurecendo de buscar nos irmãos voluntários, levá-los para o centro de Capim Roxo. Naturalmente ele vai ser adaptado e as obras já estão acontecendo. O departamento de expansão, liderado pelo pastor Zan, já está trabalhando em cima disso e deverá ficar pronto já para ser usado agora no segundo semestre de 2024, onde vamos receber famílias, missionários voluntários lá. A igreja financiará essas famílias. Eles lá serão preparados. Um curso de capacitação de duração de 30 dias intensivo, a princípio. Essas famílias ficarão lá. A igreja e a instituição vai financiar essas famílias lá. E pastores,
como o departamental de evangelismo, pastor Denilson, como o departamental de ministério pessoal, como o pastor Lucas. Nós, outros pastores, nós iremos lá, estudar com eles em cima de manual da igreja, de Bíblia, em cima de orientações proféticas, como o Espírito e Profecia. Nós iremos estudar como avançar nessa cidade sem presença adventista, preparando essas pessoas para isso. Então, antes de se construir uma igreja física, estamos pensando na construção de uma igreja orgânica. Essas famílias sendo preparadas, estudando sobre o pequeno grupo, sobre abordagem, sobre evangelismo público, sobre evangelismo pessoal, sobre acolhimento, sobre como se infiltrar na sociedade e ser aceita por ela, levando ali uma mensagem de salvação, de paz, de esperança. Essas famílias serão treinadas, a princípio, no nosso projeto 30 dias, irão às cidades, a igreja vai financiar a moradia delas nessas cidades. Depois nós traremos essas famílias de volta para uma reciclagem. Não sei aí se uma semana, se mais 15 dias. O sonho hoje é que pelo menos tenhamos uma turma por semestre. A cada semestre uma turma. Pode ser que a cada semestre passemos a ter 2 turmas. A demanda vai dizer se isso vai acontecer ou não. Ou pode ser que a cada semestre passemos de 30 dias para 40, para 50, para 60 ou para 15. É um projeto, é um embrião muito ainda frágil que estamos estudando. Por que tanta fragilidade? Porque existem questões relevantes para serem respondidas. Por exemplo, o custo para financiar essas famílias. Temos condições financeiras para financiá-los por mais tempo? Temos condições financeiras para trazer mais do que 2 turmas por ano? Nós não temos resposta para essas perguntas ainda. Nós não temos a resposta ainda nem para qual é o custo por família que nós vamos ter lá. Então nós estamos começando cautelosamente, buscando sensatez mesmo, para não nos expormos, não expormos essas famílias a uma condição que mais tarde nós não tenhamos condição de financiá-las. O projeto prevê que elas serão voluntárias. Elas não serão funcionárias da igreja. Elas serão voluntárias lá. Mas nós daremos uma ajuda de custo. O aluguel é necessário que a gente dê para ela. A igreja, a instituição, a Associação Mineira Sul vai conseguir financiar isso por quanto tempo? Nós não podemos comprometer a saúde financeira da igreja. Isso precisa ser pautado. Nós somos os pais dessas crianças. Nós não podemos sair adotando filho se não temos estrutura para manter esses filhos. Então estamos adotando a princípio, em tese, 15 cidades. Vamos implantar o projeto em 15 cidades, com essas famílias que foram preparados naquilo que hoje nós estamos chamando de escola missionária. E ao longo do tempo, nós vamos avaliando cada aspecto do projeto, da manutenção dessas famílias, da autossustentação. A princípio, nós queremos uma turma por semestre. Amém. Algo em torno de 15 missionários ou 15 famílias missionárias por semestre. Elas ficarão lá na escola receberão aulas, terão acompanhamento de um médico missionário que, como voluntário, vai morar lá. No período que as turmas estiverem sendo formadas, ele vai estar trabalhando lá, por exemplo, os 8 remédios naturais da igreja. E ele fará isso como voluntário. E quando as turmas forem formadas, concluídas, que saírem, ele se manterá pelo seu próprio trabalho como médico. É um médico muito bem sucedido, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, o Dr. Guilherme Sanz. É um médico muito voltado, muito dado às questões de saúde que essa igreja defende como bandeira. Ele vai estar lá, ele vai estar trabalhando com os nossos alunos lá.
embora as aulas de formação teológica, de formação bíblica, de formação missionária serão dadas pelos nossos pastores. Uma vez por semestre, nós queremos ter uma celebração lá de uma turma. É a igreja na Associação Mineira Sul formando seus próprios missionários e enviando. Amém, né? Louvado seja Deus. É muito bonito ver a união de forças, a união da igreja. É muito bonito ver esse foco missionário, esse desejo de avanço do reino, esse desejo de conquista. Então, esse é um tema que realmente mexe comigo e eu creio que mexe com todos nós, mexe com você, querido amigo que está nos assistindo. Então, quer dizer que ao você preencher este link, você também tem a oportunidade de colocar ali assim, olha, eu quero ser um aluno dessa escola missionária e nós aqui entraremos em contato com você. É claro que existe uma entrevista, algumas questões que precisam ser respondidas a respeito da sua disposição em vir passar 30, 40 dias ali na escola, depois ir para uma cidade. Eu entendo que esse não é um projeto de curta duração, né? Não é ali o indivíduo vai passar 3 meses, né? Ele passou 30 dias conosco. E aí, pastor Denilson, agora ele passa 3 meses na cidade? Como que seria isso? Então, hoje o nosso projeto é que cada missionário, ao ir para uma cidade sem a presença da igreja, ele fique ali pelo menos por 2 anos. Esse é o mínimo. A gente entende que talvez vai precisar de um tempo ainda maior, mas a princípio estamos trabalhando com este período de tempo, de aproximadamente aí 2 anos, para que ele possa ali conhecer a cidade, ver a geografia, né? E começar então um trabalho de estudo da Bíblia, como um pequeno grupo. E aí, se a coisa for avançando, crescendo, aí implantarmos uma igreja, comprar um terreno ali, construir uma igreja e solidificar essa igreja para uma... Amém. Que bacana. Então, você que está nos assistindo, saiba que é um projeto aí de no mínimo 2 anos. Você passará conosco ali de 30 a 40 dias na escola missionária e mais 2 anos no mínimo na cidade onde você será enviado para pregar a palavra. Pastor Denilson, nós já temos um grupo hoje, né, de cerca aí de 16 missionários, né, de 14, 16 missionários que estão atuando aí nas cidades e já temos histórias fantásticas. Tanto é que os nossos próximos aqui episódios, nós iremos conversar com essas pessoas que estarão aqui agora contando um pouco da sua experiência. Mas, pastor, você pode adiantar para a gente aqui uma experiência, qual que está sendo o desafio na sua visão, que esses missionários estão tendo, que já estão lá no campo de trabalho, em uma dessas 16 cidades, qual que é o desafio que eles estão tendo? O que você está percebendo que seria hoje um desafio para eles? Ok, pastor. A princípio, nós ainda não temos uma escola de preparação desses missionários, né? Então, nós trouxemos missionários vindo de outros estados para cá, né? Por exemplo, do Nordeste, do Sul do Brasil, estão aqui conosco. E quando eles chegam aqui, eles se esbarram na nossa cultura, a cultura do mineiro. E aí eles enfrentam muita dificuldade, até porque eles vão para uma cidade onde não tem a presença da igreja. Ele não tem amigos, não tem familiares, não tem parentes, né? Eles vão começar do zero. Eles chegam ali com a sua família para alugar uma casa, para se estabelecer na cidade, conhecer a geografia, conhecer as repartições públicas e ali começar um trabalho. E ele é um estranho ali, é um estrangeiro naquela cidade. E como as cidades aqui são pequenas, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, quando ele chega, as pessoas ficam sempre desconfiadas, o que estão fazendo aqui, quais são as intenções dele. Então, esse tem sido um grande desafio. Porém, dentre essas 14 cidades que nós temos, o trabalho tem avançado para o reino de Deus. Né? Frutos já estão surgindo, muitas pessoas estudando a Bíblia. Nós temos hoje mais de 1.300 pessoas estudando a Bíblia dentro desse projeto, em cada cidade uma igreja. Nós já temos cidades como a cidade de Bom Sucesso, que fica aqui no sul de Minas Gerais. Já abrimos um salão, já foi alugado um local para que a igreja possa se reunir, a igreja viva, se reunir num determinado local para adorar a Deus a cada sábado e a cada dia de culto. Nós já abrimos também na cidade de Carmo da Cachoeira, também no sul de Minas. E está acontecendo lá agora, juntamente com o pastor Fiuza e a família de obreiros que enviamos para lá, uma semana de evangelismo. E tivemos no sábado passado agora batismos e mais pessoas estão se preparando para
para a colheita, para serem batizadas em breve aí. Então o trabalho tem avançado nessas 14, 15 cidades aí que nós colocamos obreiros para que nós possamos avançar e crescer o reino de Deus aqui nesta cidade. Amém. Eu fiquei pensando aqui, ao ouvir o Vado falar, o Denilson agora mostrando esses desafios, né? Talvez tenha alguém nos assistindo, o pastor Carneiro, o Vado, que ele é motorista de aplicativo. Talvez nós temos alguém nos assistindo aqui que a profissão dele seja padeiro. Talvez tenha alguém nos assistindo aqui que a profissão dele que seja um enfermeiro ou enfermeiro até aposentado, que poderá ir para uma cidade dessa com a sua profissão, com o seu ministério, né, o seu dom de profissão, e ali abrir portas através do seu ministério, através da sua atividade. Às vezes, o motorista de aplicativo é para uma cidade dessa e ele vai ter, talvez, até forma de tirar sustento maior do que onde ele está. E com o trabalho dele também poder fazer contato, ser ponto de contato, enfim. Eu acho que o que não falta são possibilidades. Talvez o que você precisa é orar, se dispor, né, colocar à disposição de Deus e, quem sabe, sonhar junto conosco. E aí, participar dessa escola aqui em Capim Roxo, nossa escola de missões ou de missionários, entender o que é o projeto de fato, entender possibilidades que existem de evangelismo. O Vado mesmo acabou de citar aqui, tem os 8 remédios da natureza. Às vezes você pode conhecer a fundo esse assunto e abrir ali numa empresa e apresentar uma palestra sobre isso, e isso vai sendo um ponto de contato. Então, a igreja, essa estrutura organizacional da igreja, ela consegue colocar à nossa disposição, como membros, como cristãos, várias opções e formas de fazer o trabalho. Mas eu acho que hoje, vendo aí o pastor Denilson buscando pessoas e missionários, hoje eu vejo que aquele texto, né, que Jesus fala assim, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Eu acho que está precisando de nós levantarmos, irmãos, e falar assim, eu quero ir colher nessas cidades que ainda não têm presença adventista, mas que com certeza tem pessoas ali aguardando a volta de Jesus e ansiosos para ouvir essa mensagem. Amém. E quando o Senhor Jesus disse, a seara é grande e os ceifeiros são poucos, ele também acrescentou, orai ao Senhor da seara, para que ele mande mais novos ceifeiros. Então essa também precisa ser uma prática presente no nosso projeto. Orar para que o Senhor mande novos ceifeiros. Amém. E é por isso, querido amigo que está nos assistindo, que você tem a oportunidade de, ao preencher aí o formulário que está no link, você pode ajudar também orando. Então você vai colocar ali os seus dados e vai dizer, olha, eu quero ajudar esse projeto sendo um intercessor pelo obreiro ou por uma cidade. Nós enviaremos para você o nome da cidade e o nome de um obreiro para que você seja um intercessor, para que você ore por ele ou ore também pela cidade para que a gente consiga alguém para ir evangelizar nesta cidade. Denilson, eu esses dias estava conversando com uma missionária, se não me engano o nome dela é Flor, que está lá em Mar de Espanha, né? É a Flor. E ela encontrou um desafio enorme lá. É uma cidade que tem uma indústria têxtil muito forte, o pessoal muito focado em trabalho, não há presença adventista, não há igreja, ela está literalmente ali sozinha. E ela pensou assim, olha, como eu vou começar? Eu achei interessante que ela começou a bater nas empresas e oferecer culto nas empresas. Então hoje, a última conversa que eu tive com ela vai nas empresas. Então em uma empresa, lá ela faz um culto na segunda, no outro na terça, na quarta, quinta, e tem empresa que ela vai de tarde, isso de manhã. Aí tem indústrias que ela vai de tarde e o trabalho dela está sendo oferecer um culto nas empresas. Eu achei assim de uma tamanha criatividade essa história e eu vi, uau, que bacana, aquilo me marcou. Mas, brother, tem alguma outra história, alguma outra assim que te marcou e que você poderia compartilhar conosco nesse momento? Pastor, nós temos várias histórias, né? Por exemplo, a Kate, ela está na cidade de Rio Novo. É uma moça que veio da Bahia, ela e a filha, e aceitou o desafio de vir para uma cidade desse projeto. E a cidade de Rio Novo é uma cidade pequena, tem cerca de 10 mil habitantes,
E ela chegou e enfrentou muito desafio, porque as pessoas não se abriam, não abriam as portas, estavam meio desconfiadas. Então, ela enfrentou muito desafio. O que ela fez? Então, ela abriu uma feira de saúde na cidade. Fez uma feira de saúde ali e as portas se abriram. Juntou com a igreja mãe, a igreja do distrito se juntou, montou essa feira, levou para lá pessoas para atender pessoas, e daí ela conseguiu 25 famílias para estudarem a Bíblia, né? E agora, com essas 25 famílias, esse leque está se abrindo e os estudos bíblicos estão se ampliando para mais pessoas. Então, são estratégias que os obreiros estão, dentro da sua realidade, dentro do contexto que eles estão vivendo, procurando saídas, encontrar meios para que o evangelho seja compartilhado nessas cidades. Amém, fantástico, fantástico. É por isso que eu quero convidar você, querido amigo, a permanecer conosco nos próximos episódios, porque você estará conhecendo alguns missionários que estarão contando um pouco dessa experiência missionária, do agir de Deus na vida deles nessas cidades. Então permaneça conosco nos próximos episódios, compartilhe, porque serão histórias, né, pastor? Nós ouvimos algumas e com certeza Deus é glorificado nisso. Amigos, o bate-papo é muito bacana, é muito bom, é um projeto que está nascendo agora, está sendo construído. Daqui a alguns dias teremos aí a escola missionária e está sendo muito bacana, mas a gente precisa encerrar o programa aqui agora. Eu queria pedir para que vocês dessem alguma palavra final àqueles que estão nos assistindo sobre esse tema, em cada cidade uma igreja. Começando por você, pastor Zan, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos amigos? Bom, meu querido irmão, meu querido amigo, sonhe conosco, sonhe de alcançarmos essas cidades. Se você quer apoiar financeiramente, coloque nesse formulário, existem caminhos que você pode fazer isso. Mas, acima de tudo, se coloque nas mãos de Deus e deixe Deus falar com você a melhor forma de você auxiliar. Existem diversas maneiras, mas o que nós não podemos perder de vista é que nós temos cidades a alcançar, pessoas a alcançar, pessoas para conduzir aos pés do Salvador, que se não o fizermos, Jesus não poderá voltar, porque se elas não ouvirem desse Evangelho. Então está em nossas mãos abreviar a volta de Jesus, pregando o Evangelho. Então participe conosco desse projeto maravilhoso que é, em cada cidade, uma igreja. Amém. Vado? Eu queria só sublinhar, destacar, reforçar algo que o pastor Zan falou há minutos atrás. Um missionário voluntário de autossustento. Ele deverá viver naquela cidade de uma profissão que ele já exerça. O pedreiro pode continuar sendo pedreiro lá, ele só vai deixar a sua cidade de origem, receber uma ajuda de aluguel, receber uma ajuda da igreja para ir para aquela cidade, mas ele lá para continuar sendo pedreiro lá. Igual ele dava estudo bíblico na sua cidade natal, ele morava, ele agora vai dar estudo bíblico na outra cidade, continuando sendo pedreiro. O motorista de aplicativo, o taxista que usava o seu carro na sua cidade de origem, vai usar o seu carro agora na cidade onde ele vai morar. Além disso, ele deve receber uma ajuda da igreja para o seu aluguel, para esse início, para esse recomeço. O padeiro, ele poderá ser padeiro lá. O professor poderá ser professor lá. O aposentado, como o pastor Zan citou, alguém que é um enfermeiro aposentado, que é um professor aposentado, que é um militar aposentado, pode ir para essa cidade e viver de autossustento. O que a igreja está se propondo é criar uma condição mínima para ele ir, de oferecer, por exemplo, um aluguel para ele lá. Mas ele não deve abrir mão da profissão dele para se dedicar de forma exclusiva à pregação do Evangelho, porque a igreja não está financiando para ele viver exclusivamente disso. O que a igreja está dando uma ajuda de custo. Na Igreja Adventista, nós pastores somos missionários sustentados pela igreja e de dedicação exclusiva a isso. No projeto Em Cada Cidade Uma Igreja, nós não estamos ainda tendo condições
de enviar o missionário para que ele possa viver lá de forma exclusiva, dependendo daquilo. Então, ele vai dar estudos bíblicos nos seus horários de folga, mas exercer a sua profissão ali. No curso de formação da escola missionária, o Dr. Guilherme vai passar como fazer terapias naturais. Ele pode ser um terapeuta natural, inclusive vender esse serviço que é oferecido pelas clínicas naturais. Ele pode atuar como um agente de saúde. Vamos dizer, o pedreiro, ele ainda não tem pessoas ali que conheçam o trabalho dele, ele deve receber ajuda para isso. Então, irmão, se Deus tocar no seu coração e você sentir o desejo de sair da sua cidade e se dedicar, não de forma exclusiva, mas como missionário de autossustento, em uma dessas cidades, entre em contato conosco, preencha esse formulário. Nós queremos entrevistá-lo, trabalhar com você e oferecer condições para você participar de um projeto como esse. Deus te abençoe. Amém. Pastor Denilson. Bem, pastores e caro querido irmão e amigo que nos assiste nesse momento. Como adventista do sétimo dia, nós nascemos para um propósito, que é preparar pessoas para a volta de Jesus. E você sabe que nós estamos nos aproximando desse momento. As profecias apontam que Jesus está voltando, mas ainda existem várias pessoas, existem cidades inteiras que ainda não ouviram do Evangelho Eterno. E nós queremos convidar você a participar desse projeto, a se envolver nele de qualquer forma, financeiramente, ou se colocando como voluntário, ou orando aí, mas de alguma maneira participe desse movimento. Eu fico pensando o que seria de nós hoje como igreja, se lá atrás, no passado, pessoas viessem de outras partes do mundo, do outro lado do mundo, para estarem aqui em nosso país, para levar o Evangelho. Como foi difícil, mas o resultado do trabalho destes, da perseverança destes, fez com que o Evangelho eterno pudesse chegar para a minha vida e para a sua vida também. Deus tem outros filhos que precisam ser alcançados e Deus conta conosco. Nós estaremos orando e torcendo para que você também participe desse projeto em cada cidade, uma igreja. Deus te abençoe. Muito bom. É por isso, querido ouvinte, que eu quero incentivar você a compartilhar esse episódio. Eu quero incentivar você também a se inscrever no nosso canal, a orar, a se inscrever no link do formulário. A melhor forma de conhecer a Deus é se envolver na missão. Quando você se envolve na missão, quando você se envolve no trabalho de levar pessoas aos pés de Jesus, quando você se envolve no trabalho de ampliação do reino, você percebe claramente a ação do Espírito Santo e claramente Deus guiando a sua vida e dirigindo os passos e abrindo portas que jamais seriam abertas se você não se colocasse à disposição do Espírito Santo. Pastor Valdomiro, você poderia fazer uma oração final para a gente aqui? Sim. Convido você a fechar os olhos em atitude de reverência, adoração, inclinar a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, por misericórdia e amor de nós seres humanos perdidos, perdoe os nossos pecados e renova em nós a Tua graça. Amém. Abençoe os nossos irmãos que irão se apresentar como voluntários e missionários para esse projeto. E que muitas pessoas possam conhecer a história da redenção e o reino de Cristo Jesus. Amém. E venham abraçá-lo, adorá-lo, para assim terem suas vidas transformadas. Amém. Abençoe a estas cidades que também deverão ser alcançadas, Senhor. Nós clamamos e oramos no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, meu amigo, por você ter estado conosco até esse momento e até a próxima. E lembre-se que você pode ser um missionário usado por Deus de maneira poderosa aqui ou em alguma dessas cidades. Que Deus abençoe você e até mais.